conhecemos, já fizemos de tudo juntos, de subir a Israel, viajar por várias nações e passar muita raiva também em pescaria. Então você não tem isso. E desde lá de trás, o pastor Azul sempre me chamou de compadre, eu chamando o pastor Azul de compadre. E até nisso já nos questionaram. A pessoa foi perguntar para o nosso apóstolo por que o pastor Azul me chama de compadre se nós não somos católicos. O apóstolo falou assim: não se envolva nisso, é difícil explicar algumas coisas. A amizade, ela traz vínculos, e vínculos que abrem portas. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar nessa noite sobre algo que, uma palavra que Deus tem falado no meu espírito, em um tempo extremamente desafiador. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 28. Amém? Livro de Gênesis, o livro da origem, o Sefer Bereshit, o livro do princípio, onde todas as coisas foram registradas desde a sua criação. Então nós queremos ler, trazemos um abraço do apóstolo da nossa igreja de Goiânia, viu? E um abraço apertado. Então está escrito em Gênesis capítulo 28, a história do nosso terceiro patriarca, o mais sonhador, o mais humano, aquele que mais viveu e vivenciou as coisas que vivemos no tempo de hoje. Nós aprenderemos algo sobre projeto, algo sobre sonho, algo sobre acesso, como acessar uma realidade que eu não alcancei, como acessar uma realidade que eu não vivi, como acessar um ambiente que eu ainda não conheci, um ambiente que eu ainda não discerni. Através da vida desse patriarca Jacó, nós aprenderemos sobre acessar uma nova atmosfera, uma nova realidade através do reino de Deus. Amém? Olha para quem está do seu lado, fala assim: no reino é assim. Fala assim: o último. Não, irmão, ele não deu o último, deu quem está lá no meio da fila. Fala para assim: no reino é assim. Fala assim: o último é o primeiro. Que chega chorando. É que vai sair alegre. O fraco é que é forte. Fala para assim: no reino é assim. O feio é que é bonito, irmão. Tem gente que não tem irmão, nem tem coragem de falar que era para a esposa, entendeu? Ficou meio constrangido. Eu sei como que é isso. Então vamos lá, Gênesis capítulo 28, a partir do versículo 10, diz assim: partiu, pois, Jacó de Beersheba e foi a Harã, ou Harã, e chegou ao lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis, era posta na terra uma escada cujo o topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Versículo 13: eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado te darei a ti e a tua semente. Amém? Glória a Deus. Deixa a sua Bíblia aí aberta em Gênesis capítulo 28. Depois vamos mais à frente com João, tá bom? Queridos, essa é a história do terceiro patriarca, dos três o mais humano, dos três o que mais viveu coisas do homem, dos três o que teve revelações a respeito do reino de Deus que mudaram, e que através desta visão, através desta experiência, Deus fez nascer a Zerá, a semente, a descendência bíblica chamada Israel. Um homem que teve um sonho, um homem que teve uma jornada,
Quando lemos Gênesis capítulo 28, encontramos alguém que vai sair de um ambiente chamado Beersheba, onde estava a sua parentela, onde estava o seu povo, onde estava a sua cultura, onde estava a sua realidade. E ele, por ocasião de crise de ambiente, de crise da existência, de momento de dificuldade, Jacó tem a necessidade de se deslocar. Jacó tem a necessidade de sair de um ambiente para acessar outro ambiente. Aí, quando olhamos no mesmo livro anteriormente, um dos patriarcas, ou seja, o primeiro Abraão, e de igual forma a Jacó, ele precisou sair de uma cultura, precisou sair de uma realidade da casa de seus pais, um lugar onde a idolatria prevalecia, um lugar onde a cultura gerava cultos não ao eterno, um lugar onde a cultura não estabelecia cultivo entre o homem e Deus, até mesmo porque a palavra hebraica cultura é a mesma para cultura, culto e cultivo. Abraão, para acessar um novo ambiente, uma nova realidade, onde Deus iria falar com ele, onde Deus esperava para ele, ele precisa se deslocar, ele precisa sair, ele tem que sair. E aqui, de igual forma, Deus, como havia determinado uma promessa para a semente dos patriarcas, Jacó vai ter que se deslocar, Jacó vai ter que sair. Nós estamos em um ambiente de crise, estamos em um tempo difícil, muito difícil. Irmãos, quem aqui enfrentou muita dificuldade em 2016? Mas tem gente que não. Irmão, você tem que me ensinar. Quem enfrentou muita? Muito mesmo. Como nunca. Gente, que ano difícil foi, não foi? Foi um ano muito difícil, mas como disse o apóstolo, o pastor Paulo, vencemos. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Por isso estamos alegres. Então, queridos, nós estamos sendo preparados para se deslocar. Estamos sendo preparados para sair de um ambiente, para acessar outro ambiente, para acessar outra realidade. Estamos nos deslocando, preparando para atravessar 2016 ao longo de 2017. O que vai definir a maneira como você vai chegar em 2017 não é a maneira como você vai sair de 2016, mas é qual via você vai usar para acessar um novo ambiente que você não viveu ainda. A Bíblia diz que Jacó sai da sua realidade, ele sai de Beersheba, ele vai para Harã. Aqui existe um comentário rabínico, onde os rabinos do século XVI dizem e afirmam que um justo, quando ele se desloca, quando ele sai de um ambiente, quando ele sai de uma realidade, ele vai a outra realidade. Primeiro, ele vai fazer falta naquela realidade onde ele está. E segundo, está indo para um lugar, porque aquela nova realidade de acesso precisa de um justo. Entenda uma coisa: você é uma lâmpada para esta sociedade. Você faz falta em algum lugar. Você é uma vela. Presta atenção, irmão. Você é uma vela para esta sociedade, acesa, viva. Você é uma lâmpada. Amém? Um justo, ele é comparado a uma vela acesa, porque quando alguém se aproxima, se conecta com o justo, ele tem acesso a um novo campo de luz, ele tem uma nova visão de uma nova realidade, ele sai das trevas e ele entra na luz. Amém? Deus te deu essa graça e autoridade, porque pessoas vão se conectar a você, e através da sua vida eles encontrarão uma porta de acesso à luz, ao único caminho que é o nosso Messias. Amém? Então ele vai fazer, Jacó vai fazer falta em um lugar, mas ele está indo acessar outro lugar. O salmista, ele escreve, Davi escreveu um salmo dizendo da nossa importância que eu e você temos de confiar em Deus. Olha para o irmão que está ao seu lado, pergunta para ele: você confia no Senhor?
Fala para ele assim, você sabe o que é confiar? Fala para ele assim, confiar. Fala para ele assim, é parar. Fala para ele, parar. Fala para ele, para tudo. Fala, confiar é parar. Primeiro, confiar é. Segundo, confiar é descansar. Fala para ele, confiar é parar. Confiar é descansar. E confiar é ouvir. Amém? Vocês conhecem alguém que não para? Ele não para. O bicho acorda pilhado, deita pilhado. Ele acorda 5 da manhã, deita 4 da manhã. Ele deita meia-noite, pastor, mas tem gente que está em pé, você viu que a perna não para. É para não parar o metabolismo, cara. Para não parar a máquina. É se você não conversar com ele logo ele já está assim, ó. Irmão, se você não demorar, logo ele já está pulando. Agora ele não para. Tem gente que não consegue parar. Tem gente que sofre nas guerras. Tem gente que sofre nos embates porque não consegue parar. E quem não para, não consegue enxergar a porta de acesso. A Bíblia diz que depois de uma exaustiva caminhada pelo deserto, quando a Bíblia narra a história dos hebreus em Êxodo, lá em Êxodo a gente vê pão cair do céu, sim ou não? Descer. Não vê? Maná, vê ou não vê, gente? A gente vê maná cair do céu, descer do céu. Você vê a água sair da rocha. Você vê o menininho que nasce e ele ganha um sapatinho, uma roupinha, aquilo cresce no corpo. É doideira, né? Só o reino faz isso. A roupa cresce no corpo. Eles andam dia e noite, as pernas não enchem. Uma vida intensa em uma realidade profunda de milagre. Só que esse deserto aqui que Jacó está atravessando, não há milagres nele. É o deserto de uma caminhada. É o deserto de um deslocamento. É o deserto de uma saída de uma realidade para acessar outra realidade. A Bíblia diz que Jacó está andando. Chega uma hora ele para. Querido, se você não tiver um princípio estabelecido na sua alma, de parar para ouvir a Deus, a situação vai te parar. A nossa nação está sendo parada pela força e pelo juízo. Sim ou não? Jacó está caminhando, caminha. Chega uma hora, ele não aguentou mais, ele não suportou. O que ele fez? Ele parou. Outra coisa, a Bíblia diz que ele descansou. Tem gente que tem prazer em dizer assim: tem 30 anos que eu trabalho para tirei férias. Você já ouviu isso? Tem 10 anos, doideira, não para, uma loucura. Sabe, não para. Meu irmão, tudo pode esperar. Jesus morreu num dia, tinha poder para ressuscitar no mesmo dia. Quem crê, diga amém. Ele podia ressuscitar na hora, podia ou não podia? Morreu, já ressuscitar, falou: opa! Vocês acharam que eu ia ressuscitar, né? Estou aqui, vivão. Ressuscitei para os judeus reconhecerem que ele era o Messias. E não ressuscitou no mesmo dia, não ressuscitou no dia seguinte, ressuscitou no terceiro dia, para mostrar para mim e para você que tudo pode esperar. Jesus ressuscita no terceiro dia. Jacó para descansar porque ele estava cansado. Querido, deixa eu dizer uma coisa: não tire aproveito do seu desgaste. Para. Quem para e entra no descanso, acontece uma terceira coisa: ele ouve a Deus. A Bíblia diz que Jacó parou, fez um travesseiro de pedra. Olha a situação desse indivíduo, irmão. Se você chegar na sua casa hoje e mudar seu travesseiro, sem brincar, você não dorme. Você não é. Seu travesseiro você já moldou ele aí, até o cheiro dele. Tem uns que cheiram, mas tem outros. Misericórdia. Não tem Vênus que resolve o problema de derrubar o travesseiro. Você imagina você dormir no deserto. Presta atenção, você dormir no deserto com a cabeça em um travesseiro de pedra. Como que você acorda no dia? Tem como descansar desse jeito? Presta atenção. Transforma o ambiente e
foi um ambiente de dificuldade da tua vida, em um altar de conexão, que vai fazer você acessar o reino de Deus. Jacó parou, Jacó descansou em Deus, e ele ouviu o Senhor. A Bíblia diz que Jacó teve uma visão de uma escada, e havia anjos que subiam e desciam, e o Senhor estava em cima. Presta atenção, que aqui eu vou entrar na palavra, na revelação. Havia uma escada, ele viu uma escada, uma possibilidade. Havia anjos. A palavra hebraica não é anjos, aqui a palavra hebraica original é malar. Malar é anjo no singular, malarins é anjos no plural, e o hebraico aqui ele não está no plural, ele está no singular. Então logo havia um anjo que o que? Subia e descia. Havia um anjo que acessava, porque a Bíblia diz que o Senhor estava acima daquela escada. Quando Jacó parou, descansou, ele ouviu, ele viu uma porta de acesso. E a Bíblia diz, está escrito, que o anjo do Senhor desceu pela porta que estava aberta acima da escada, e Jacó viveu uma realidade que ele não havia vivido ainda. Ele viveu na terra o que Deus estava trazendo do céu. Amém? Amém. Nós temos uma facilidade, nós queremos trazer Deus para dentro da nossa realidade, nós queremos colocar Deus dentro dos nossos problemas, queremos colocar Deus dentro da nossa casa, queremos colocar Deus dentro do nosso destino, para resolver aquilo que queremos do nosso jeito. E aqui é um segredo. Primeiro, ele se deslocou de um lugar para o outro. Mas quando Jacó para, ele tem uma revelação. E a revelação que Jacó teve, ele teve porque ele encontrou uma porta que acessava uma nova realidade. Aquela porta acessava uma nova ética, uma nova cultura, uma nova perspectiva. Não era o que ele havia aprendido com Isaac, mas agora era o que ele iria aprender com o Senhor. Querido, entenda uma coisa: a maneira como você vai entrar em 2017 depende de um ponto de partida hoje. Depende do ponto de partida, porque no reino de Deus é assim: tudo parte do princípio de uma revelação. Você pode estar em uma jornada, em uma missão, envolvido em um projeto, em algum problema, em alguma realidade difícil da tua vida, mas se hoje você parou e você se conectar com este reino, e você receber uma revelação, e daqui para frente você caminhar a partir desta revelação, tenha certeza de uma coisa: você não vai chegar da maneira como você saiu, mas quando você chegar, você chega na terra segundo será a vontade de Deus no céu. As coisas do reino funcionam assim, a partir de uma realidade. Quando ele acorda, que ele teve a visão, a Bíblia diz que ele pega as pedras, ele ergue um altar. Altar significa, em hebraico é mitzbereah, e o significado de mitzbereah é lugar de morte, lugar onde eu perco e Deus ganha, lugar onde você perde e Deus ganha. Altar é o lugar onde nós cedemos na queda de braço. O altar é o lugar onde eu e você perde. É o lugar onde eu e você coloca aquilo que pensamos que estávamos ganhando. Ele ergue um altar e ali ele coloca uma semente no altar. Não vou falar sobre isso, mas o lugar do altar foi para Jacó um lugar de conexão entre ele e o reino de Deus. E a partir daquele dia, Deus faz uma aliança com Jacó.
Entenda uma coisa, querido: a aliança ela é pactual, ela depende de duas partes para se transformar em uma só parte. Quando o que queremos nós entregamos e morre no altar. A palavra mitzbereá tem a ver também com porta. Quando algo morre no altar, uma porta se abre. Você está entendendo? Quando algo morre no altar, uma porta se abre. Cristo, quando morreu na cruz, o sentido da obra redentiva era abrir uma porta de salvação, que você entrou por ela. Agora deixa eu te dizer, a porta de salvação é uma porta de acesso. Você entrou por ela e ela é eterna, sim ou não? Mas o que você está fazendo dentro dessa porta eterna? Às vezes não entendemos. A salvação é uma porta que nos conecta com a eternidade, mas quando você entra por ela, você está dentro do reino de Deus. Você está dentro de um lugar de acesso. E a cultura desse reino é diferente da cultura que nós vivemos. A ética desse reino é diferente da ética que nós vivemos na terra. Por que não paramos? Escuta isso. Por que não paramos? Porque não queremos descansar nele. Por que não queremos descansar nele? Porque não queremos colocar a cabeça no travesseiro. Por que não queremos colocar a cabeça no travesseiro? Porque o travesseiro é um altar. E por que não queremos ir ao altar? Porque o altar é lugar de morte. Mas o altar é lugar de morte, mas é lugar de uma porta de acesso para o reino de Deus. E quando nós nos conectamos, Deus nos traz uma revelação. Quando a porta se abriu, Deus falou para Jacó: Jacó, deixa eu te dizer uma coisa, todo este lugar darei a ti e a tua descendência. Queridos, quando nós acessamos o reino de Deus, através de uma porta que é aberta no altar, você entra neste reino e você consegue discernir o que Deus está fazendo. Vou repetir: quando você acessa esse reino, você consegue discernir o que Deus está fazendo. A igreja precisa fazer na terra o que Deus está fazendo no céu. Isso é reino. Filipe chega a um homem chamado Natanael e disse: Senhor, sabe aquilo que Moisés falou sobre ele? Eu achei ele. Ele está ali. Aí ele disse: aí. Ele falou para Natanael: vem e vê. Felipe estava dizendo para Natanael: se desloca, sai da realidade que você está e vem para a realidade daquele que ensina sobre o reino. Vem para a realidade daquele que não ensina sobre religião, mas ensina sobre uma porta de acesso. E a Bíblia diz que Natanael foi até a presença de Jesus porque Filipe levou Natanael. Filipe ajudou Natanael a se deslocar de onde ele estava para acessar o reino, para acessar a revelação, para acessar o ambiente. A Bíblia diz que quando Natanael chega, Jesus olha para ele e diz assim: está aí um israelita que não há dolo nele. O que Jesus estava dizendo? Está aí um cara que cumpre as leis, está aí um cara que vive segundo o judaísmo, está aí alguém que está andando certinho. Natanael olha para ele e eu fico maravilhado. O que Jesus disse para ele, gente? Ele começa a reconhecer quem é Jesus, e a vida dele vai mudar agora, porque ele parou, ele se deslocou de um lugar, e ele, antes de chegar no seu destino, ele parou diante daquele que é possuidor da revelação. Jesus fala com ele, ele reconhece que ele é o Messias. Ele olha para Natanael e diz assim: rapaz, eu te vi debaixo da figueira. Imediatamente Natanael reconhece que ele era o Messias. Sabe por que Jesus disse: olha, eu te vi debaixo da figueira? Porque os estudiosos dizem que Natanael e Jesus eram dos mesmos dias. E quando Herodes começou a matança e a perseguição de crianças,
A mãe e os pais de Natanael pegam Natanael, vão ao deserto na direção do Egito. Só que no meio do caminho eles param e eles escondem o menino atrás de uma figueira. E Jesus disse: eu te vi debaixo da figueira. Ele disse: verdadeiramente tu és o Senhor. Está lá no livro de João capítulo 1. Ele fica maravilhado com o que ele está vendo. E Jesus disse assim: não fica maravilhado não, porque você não viu nada ainda. A partir de agora, a partir da revelação que você tem de quem eu sou, do que é o meu reino, você vai ver os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem. Esses dias, Deus está falando para você: para, descansa nele e ouça a voz dele. Ele vai abrir uma porta de conexão, de acesso. Essa porta é o reino de Deus, que não está ali, Jesus disse, nem acolá, está dentro de nós. Essa porta é o reino. O Senhor está dizendo que a partir da revelação que temos, você pode ter saído em sofrimento, passado por esse deserto, mas quando você para e ouve a revelação, Deus abre uma nova porta de acesso. E agora não é segunda caminhada que você fez, mas é segunda, o que está escrito, o que está determinado entre o céu e a terra para o seu destino. Quando não entendemos, nos perdemos. Queridos, estamos vivendo dias tão difíceis. Se não tomarmos cuidado, vem dias e vem anos. Fala-se muito desses dias, desse tempo, sobre uma onda de gente que passa pelas igrejas, como fala, desigrejados. Gente que entra, sai, vai embora. Gente que entra, sai, vai embora. Está nesse fluxo, sim ou não? Estamos entrando em um tempo tão difícil, onde a revelação do reino está tão escassa, que vem dias em que muitos vão procurar Deus dentro das igrejas e não vão encontrar Deus dentro do mundo. Lembra de Abraão? Deus tinha uma promessa para Abraão. Olha para o irmão para o seu lado, fala: Deus tem uma promessa para você. Fala assim: uma promessa tremenda. Fala uma promessa poderosa. Fala assim: você está se deslocando. Fala assim: mas ele te parou aqui hoje para te dizer que há uma promessa. Fala assim: mas é um lugar onde você perde e ele ganha. Isso é o reino de Deus. Fala: quando você perde e ele ganha, ele abre uma porta para você acessar a sua promessa. Amém? Quem crê que Abraão tinha uma promessa? Quando Deus desceu para falar com Abraão, Deus entrou dentro da casa de Abraão ou ficou lá de fora? Entrou dentro da casa de Abraão ou ficou lá de fora? Gênesis. Entrou ou ficou de fora? Ficou de fora, gente. Abraão, Deus veio até a casa de Abraão e não entrou. Ficou do lado de fora. Porque lá dentro Abraão estava brigando com duas mulheres, administrando o problema de duas mulheres, duas igrejas. Uma fértil demais, uma estéril demais, uma que gera tudo, uma que faz tudo, realiza tudo. Vamos fazer um evento, faz. Vamos fazer uma obra social, faz. Vamos fazer isso, faz. Vamos fazer aquilo, faz. Não estamos querendo fazer isso, não, mas nós fazemos também. Uma estrutura que gera tudo, promove tudo, faz tudo, realiza tudo. Estava dentro da realidade de Abraão, mas havia uma estéril dentro também. E lá estava a guerra entre a estéril e a fértil. Deus falou a Abraão: se você não sair, se deslocar, sair da sua realidade e acessar a minha realidade, você não vai ter uma revelação para funcionar a partir dela.
Então, Abraão, é o seguinte: eu não entro na sua realidade, é você que precisa acessar a minha. Quantos estão entendendo? Amém. Olha para quem está do seu lado, fala assim: não é Deus que entra na sua realidade, é você que acessa a realidade. Romanos capítulo 8, versículo 26 está escrito: e Ele semelhantemente nos assiste nas nossas fraquezas e intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. A palavra interceder aqui em Romanos é o peritugano em grego, e o peritugano é entrevistar a mesma realidade. Qual realidade é essa? A minha ou a realidade dele? É a realidade do reino, a realidade dele. Paulo está falando que eu preciso sair da minha realidade, acessar a realidade dele e entrevistar, queridos. É entrevistar, é chegar e falar: Senhor, eu saí da minha realidade, eu acessei a tua realidade, eu queria saber o que o Senhor espera de mim. Entrevistar na mesma realidade, descobrir o que Deus espera de você para esse tempo, discernir o propósito do qual Deus te chamou, entender o propósito do qual Ele nos chamou como igreja, para a cidade de Lusiânia, para o entorno, amigo. Entrevistar na mesma realidade. Eu preciso sair da minha realidade e acessar a realidade dele, mas sem altar não haverá esse acesso. Estou entendendo? Está entendendo? Diga amém. Quando eu acesso esta realidade, aí eu volto para a minha realidade. Aí a fé se transforma num servo ao seu favor. Tudo que você precisa, crendo, porque já entendeu o que Ele quer de você. A fé é como servo que vai buscar aquilo que você precisa. Deve estar na mesma realidade. Abraão, come here. Sai daqui. Abraão, o seu problema está tão grande que não dou conta de entrar dentro da sua casa. Já pensou, queridos? Estão orando dentro de casa, achando que Deus está presente, Deus está lá fora, falando assim: abre o acesso, a conexão para mim acessar a sua casa. Aí dentro tem uma fértil demais, aí dentro tem uma estéril demais. E eu descobri uma coisa, queridos: vai revelar o reino de Deus na nação brasileira nesse tempo que se aproxima. Não é a igreja fértil, é a igreja estéril. Sabe por quê? A igreja estéril gera tudo, até o que Deus não quer. Finney escreve uma história de um bolo de chocolate. Sendo que o camarada passa a vida inteira construindo um bolo de chocolate, fazendo bem feito para chegar quando ele for para o céu e levar. Acredito que muitos já devem ter ouvido essa história. No dia que ele morre, ele leva o bolo de chocolate para apresentar para o Senhor. Fala: Senhor, olha o bolo de chocolate que eu passei a vida inteira fazendo para trazer para o Senhor. Finney diz que Deus olha para ele e diz assim: rapaz, ninguém te falou que eu não gosto de bolo de chocolate. Como que vamos descobrir que estamos fazendo o que Deus espera de nós, se não acessarmos a realidade dele? Se não entendermos o que é o reino de Deus? Olha para mim. Deus não falou a respeito da mulher fértil de Abraão. Deus falou a respeito da estéril. A fértil gera tudo, até o que Deus não quer. Então, querido, não gaste a sua vida correndo atrás de tudo, mas gaste a sua vida acessando o reino de Deus, porque ainda que esteja estéril, você vai gerar no tempo de Deus somente aquilo que Deus quer. Aleluia. E quando você gera aquilo que Deus quer, o que Deus quer muda o destino de uma cidade. O que Deus quer muda o destino de uma realidade, muda o destino de uma casa, de uma família, muda o destino de uma nação. Porque quando a estéril deu à luz, saiu do ventre daquela mulher uma nação forte.
Lembra de Ana? Eucana tinha Penina e Ana. As duas subiam ao templo em Shiló, uma vez no ano, para adorar e sacrificar ao Senhor. E todo ano Ana entrava na presença do Senhor com a sua esterilidade. Mas quando olhamos para a Bíblia, você encontra Ana chorando, Ana adorando. Você encontra Ana no altar, no lugar de acesso. Você encontra Ana diante da porta do reino. E Penina lá dentro, falando: olha para mim, Ana, gero tudo, viu? Aqui, ó, tudo que você pensar eu gero. Ana sacrifica ao Senhor. Nem espera lugar de morrer, lugar onde eu perco, e Deus deu. A Bíblia diz que do ventre de Ana gerou o que Deus quis na hora que Ele determinou. E quando Ana, a estéril, gerou o que Deus queria, o ventre de Ana gerou a maior reforma profética para a nação de Israel. E o que Penina gerou, a Bíblia não diz o que fizeram os filhos. O que você vai gerar em 2017 vai ser aquilo que Deus quer que você gere. Amém. Glória a Deus. Quantos estão entendendo? Amém. O que você vai gerar em 2017 será o que Deus quer que você gere. Para a honra e glória do Senhor. Você não vai ter que gastar, consumir a sua vida para gerar de tudo, correr atrás de tudo. E lá no fim de 2017 descobrir que você gerou o que Deus não queria que você gerasse. Mas ao fim de um ano, de hoje a um ano, através dessa porta do reino, dessa porta de acesso, você vai ter o prazer de estar diante dele e se alegrar, porque você está gerando o que ele está gerando no céu, seu Espírito. Quando nós geramos na terra aquilo que ele está gerando nos céus, isso traz reforma, isso traz mudança, isso traz restauração. Deus quer restaurar a sua casa, querido. Amém? Deus quer restaurar o ambiente profético em volta da sua vida. Deus quer restaurar a sua saúde. Deus quer restaurar o seu destino nesse tempo. Haverá casamentos que serão restaurados, famílias restauradas, estruturas poderosamente restauradas nesse tempo de crise, nesse tempo onde Deus está fazendo o justo se deslocar. Deus fará muito justo se acender. No meio da crise, da dificuldade, justos nascerão, se acenderão e serão prósperos abundantemente no nome de Jesus. Amém? Amém. Agora nessa noite, eu encerro essa palavra te dizendo algo. Os dias de Noé eram dias difíceis, sim ou não? Não é? A contaminação havia entrado no gênero humano, o pecado, a corrupção. Estamos vivendo assim no Brasil, irmãos? Estamos vivendo isso no Brasil? Estamos. O pecado, a corrupção, o mal, a destruição de uma promessa que foi criada e configurada a partir da pessoa do Pai. Estava sendo destruída. A Bíblia diz que Deus vai destruir a terra com dilúvio. Querido, entenda que dilúvio está ligado a juízo. Mas a Bíblia também diz que Deus encontrou na terra um homem que era íntegro e justo. A palavra íntegro em hebraico é inteiro. Deus olhou para a sociedade estava em pedaços. A família estava desconfigurada, totalmente em pedaços, casamentos em pedaços, tudo que Deus havia criado estava em pedaços, mas no meio desse tanto de pedaços, Deus encontrou um que estava inteiro, íntegro. Deus encontrou um que era justo. A palavra justo significa posição correta.
No meio desse caos, alguém se posicionava corretamente. Perdão, justo é o que se posiciona, e justiça em hebraico é posição correta. E por se posicionar corretamente, Noé alcança a justiça do reino do nosso Pai. E a casa de Noé, o destino de Noé não foi destruído, mas porque uma geração inteira não se posicionou corretamente, toda aquela geração entrou em juízo. 2017 não será ano de juízo para a tua vida, para a tua casa, para o seu destino. Será ano de posicionamento, será um ano que você vai acessar a justiça do reino do nosso Pai. Aleluia. Amém? Levanta a sua mão direita e diz: Senhor. E ele deixa a sua boca, fala assim: Senhor, nesta noite eu me posiciono diante do teu reino. Fala: eu acesso a tua presença. Fala assim: a minha posição correta vai me levar a viver neste tempo a bênção do Senhor, a justiça do Senhor. E eu e a minha casa não entraremos em juízo, para a glória do teu nome. Você pode aplaudir o Senhor. Não entrará em juízo, a sua casa não entrará em juízo, a sua vida não entrará em juízo, a sua família não entrará em juízo, as suas finanças não entrarão em juízo. Mas é preciso parar, preciso descansar nele. A sua vida, tudo parte do princípio da revelação que você tem de quem Ele é. Deus está abrindo uma porta de conexão nesse dia. Deus quer conectar a sua vida ao reino dele, ao reino da justiça do nosso Pai. Glória a Deus. Os estudiosos, os sábios não entendiam isso. Querido, é tão sério que a posição correta de um pai de família vai livrar toda uma casa do juízo, mas vai levar toda a sua casa para um ambiente de justiça de Deus. Quando você entra na justiça dele, através desse reino, a Bíblia diz que paz, fala comigo, paz. Não, fala paz, como se estivesse com uma guerra, fala paz. Justiça e alegria do Espírito. Fala assim: é o que o Senhor desata e libera através do reino dele. Se você está perto de alguém, põe a mão no nome dessa pessoa. Fala assim: você vai entrar num novo ambiente. Fala: você vai acessar uma nova realidade. Fala: uma realidade de justiça. Fala assim: a realidade do reino de Deus. Fala: e hoje mesmo, através desse acesso, paz, alegria do Espírito e justiça. Declara paz, alegria do Espírito e justiça. Fala mais forte: paz, alegria do Espírito e justiça estarão sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer: eu recebo. Fala: eu recebo paz. Levanta a mão direita, a mão do tabernáculo. Fala: eu recebo paz. Profeticamente, fala assim: eu acesso nesta noite um ambiente de paz, um ambiente de justiça e um ambiente de alegria no Espírito. Amém. E Cristo, o nosso Messias Yeshua, será o cabeça do seu destino, em nome de Jesus. 2017, querido, Ele vai te direcionar, Ele vai te dizer o que você tem que fazer, Ele vai te conduzir, Ele vai te guiar.
chegou para os discípulos, disse assim: olha, as raposas têm o seu covil, sua cova, sua casa. A andorinha tem o ninho delas, o lugar seguro, o lugar do descanso delas. Mas eu, Filho do homem, não tenho onde reclinar minha cabeça. Jesus não disse que estava precisando de um travesseiro. Ele estava dizendo: eu estou à procura de um corpo para me colocar na minha cabeça. Eu estou procurando vidas para que eu possa ser Senhor e Salvador delas. Eu estou procurando vidas, corpo, para me mudar a mentalidade deles, para me mudar a realidade deles. Eu estou procurando um corpo para ser cabeça, para que eu possa ajudar esse corpo a discernir qual é a vontade do Pai para a vida deles. Glória a Deus. Jesus estava dizendo: esse corpo, ele se move, ele não é estático. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu quero ser o cabeça da minha igreja, de um corpo que avança para fora, de um corpo que conquista, de um corpo que não tem medo de perímetros, limites religiosos, limites de dificuldade, de um corpo que avança com aquilo que eu estou pensando neles. Deus pensa algo de você. Jesus pensa algo a teu respeito. Jesus pensa algo a respeito do seu corpo. É preciso acessar o reino para entender o que Ele está pensando de mim, Glória a Deus. o que Ele está pensando de você. Sabe por que Davi foi conhecido como homem segundo o coração de Deus? Porque ele estava na terra, ele adorava na terra. Onde está Deus, Deus? Onde está Deus? No céu. Onde Ele está no céu? Onde Deus está no céu? Assentado aonde? Em um trono, sim ou não? Davi entendeu que Deus estava no céu, assentado no trono. Se Deus está no céu, assentado no trono, aonde Ele está o coração dele, sim ou não? Davi se conectava em adoração na terra, mas ele entrava no coração do Pai no céu. Ele discernia e ele entendia o que Deus tinha para ele na terra. O Espírito Santo está aqui nessa noite. Amém. O Espírito de Deus está aqui nessa noite. Ele se move pelo reino do nosso Pai. E há uma porta de conexão neste altar, no altar desta casa nessa noite, para você acessar, para você se conectar ao Senhor, para você como corpo entender o que a cabeça, aquele que é o Messias, o Cristo, está pensando a teu respeito para o ano de 2017. E quando nós acessamos, nós entrevistamos e dizemos: Pai, o que o Senhor espera de mim para o ano que se aproxima? Qual a minha posição correta para que eu alcance a justiça do Senhor? Essa porta de acesso do
reino do nosso Pai te levará a viver, você e a tua descendência, tudo que é promessa desse Deus para a tua vida. Porque Deus disse a Jacó, e falou o Senhor a Jacó, esta terra darei a ti e toda a tua descendência. Essa noite Deus está dando algo do reino dele para a tua vida. Deus está dando algo para o seu destino. E o que Ele te dá nessa noite vai alcançar os seus filhos, alcançará os seus netos. Será uma reforma profética para a tua vida. Será uma presença divina, sobrenatural, presença de restauração. A grandeza do Eterno, e bendito seja Ele, será revelada no seu destino pela porta de acesso do reino que é aberta nessa noite, nessa casa. Queria que você se colocasse de pé diante dele. Eu quero orar pela tua vida. A porta é aberta na terra, mas te faz acessar o céu, te faz acessar uma outra realidade. A porta de acesso te tira da tua realidade humana e te leva para uma realidade de revelação. Porque o reino de Deus é assim. E se você chegava em último, agora chegará em primeiro. Se você estava chorando, agora sairá sorrindo. Glória a Deus. Se você estava fraco, agora será fortalecido. Porque o reino de Deus é assim. E há uma conexão nessa noite, nesta casa. E você pode acessar este reino, o reino da justiça de Deus. E a justiça de Deus trará paz para a tua casa, trará paz para a tua família, trará a justiça de Deus e trará a alegria do Espírito Santo. Toda tristeza, toda amargura, toda depressão, toda angústia será tirada da tua raiz, será removida da tua casa, será removida do teu ambiente. E você caminhará 2017 para percorrer uma promessa de Deus para a tua vida, que foi desatada, dada a você e a teus filhos, e alcançará teus netos. Toda tua será a tua semente, a tua descendência será alcançada por ela, porque o corpo se move e ele é o cabeça desse corpo. Deus, nessa noite, nós acessamos o reino da tua justiça, para entender, para discernir, para entender, para discernir, para entender, para discernir o que o Senhor espera e o que o Senhor quer para cada um de nós, para a nossa casa, para a igreja de Lusiânia. Ó Deus, para esta igreja estabelecida e plantada nesta terra. Acessamos nesta noite, Deus, o reino da tua justiça. Meu Deus, e imediatamente, agora mesmo, nós declaramos que através da tua justiça, vidas neste lugar sejam curadas imediatamente agora, na autoridade daquele que tem todo o poder. Que a justiça do Pai alcance a tua vida agora, que a paz do Senhor tome a tua vida, remova a guerra, remova o caos, remova a destruição, e em nome de Jesus seja formatado segundo o que o cabeça pensa, o que aquele que é Senhor pensa a teu respeito. Nós declaramos agora, em nome de Jesus, Espírito do Eterno, Espírito do Deus vivo, toma a vida deste homem, toma a vida desta mulher, e que uma unção de alegria, uma unção de fortaleza, meu Deus, alcance esta vida, este homem, esta mulher, que entre na tua casa, que esta alegria tome a tua família, a tua semente, e toda a tua descendência. E nesta casa adoraremos o teu nome, celebraremos o Senhor com alegria e com vida, em nome de
de Jesus. Aleluia. Levante as suas mãos.